Oi pessoal, tudo bem? A gente ficou tão empolgado no final desse episódio que esquecemos de passar alguns recados importantes. Então eu voltei aqui para fazer esse disclaimer para deixar esses recados. Queria falar que depois de amanhã no canal da Madame GBZZ na Twitch, vai acontecer o United, que vão estar todos os players e o mestre. Eles vão contar sobre teoria, sobre bastidores, sobre tudo o que aconteceu durante a temporada. Não perca 21 horas lá na Twitch. E na próxima sexta-feira, às 21 horas também, no canal da YouTube da Cholascast, @Cholascast, vai acontecer a premiação, que é o Cidade Awards, com os melhores momentos da temporada. E fiquem ligados nas redes sociais, @acidadenotempo, @Cholascast, que vocês vão nos ajudar e ajudar os players a eleger os melhores momentos desta temporada. Certo? E uma coisa, a gente aqui do CidadeCast conseguiu entrar em contato com a imprensa local de Varminho e pedimos acesso a algumas informações que eles tinham. E eles tinham uma entrevista, um áudio de um personagem lá de Varminho. E eles cederam pra gente. Então, no final desse episódio, depois de todo o episódio, a gente vai soltar esse áudio. Fica até o final para descobrir de quem que é o áudio desse personagem lá de Varminho, com informações que podem ser extremamente relevantes para a terceira temporada. Certo, gente? Bom episódio, aproveitem. Olá, gente. Está começando o último episódio do CidadeCast e eu começo esse episódio de luto, porque é muito triste o que aconteceu. Então, meu nome é Felipe, sou o... Só eu tô de luto aqui, é? Ué, mas a gente pode se proclamar também desse luto? Eu, hein? Que fúnebre, mulher, que isso? Oi, gente, CidadeCasters, eu sou o Felipe, estamos começando o último episódio dessa temporada do CidadeCast, o podcast que comenta tudo sobre o RPG Cidade no Tempo. Eu já comecei de luto porque eu tô muito triste com esse episódio, eu vou chorar muito hoje. Porque a sua fave foi de barril, né, gatinho? Ela que não está de luto, madrinha ali. Eita, tô feliz! Obrigado, Senhor! Obrigada, meu Deus! E a galera, tudo bem com vocês? Eu tô, nossa, meu Deus, médio tá eufórica, né? Caralho. E você, Sam? Você tá de luto, não tá de luto? Assim, eu tô me sentindo injustiçado, né? Primeiro que a careca foi de equipe Rocket decolando de novo, né? Simplesmente trouxe um buraco e foi. E o fato dela ser careca facilitou pra ela deslizar no meio da fresta, menina. Tem uma bala pra aquele buraco. Mas eu tô tristinho, assim, gente. Acabou assim. Teve momentos bastante emocionantes nesse episódio. E eu gostei bastante. Assim, um mix de emoções. Tô feliz, tô ansioso já para uma próxima temporada. Eu acho que existem muitas histórias mal contadas e não contadas. Mas tô feliz. Gente, e hoje temos dois convidados incríveis. Primeiro, a maior revelação da internet. Todo mundo ansiava para descobrir quem é esse personagem. E um adendo ao podcast Cholascast. Ele é o primeiro homem hétero a participar desse podcast em 3 anos. Lucas 3, chega! Na Glauba! Eu tô aqui pra provar que eles não são, mas tem até amigos que são héteros. Tem amigos que são héteros. Eles me tratam como gente aqui, vocês acreditam? A criatura hétero divirte muito eles. A gente tratou bem, não tratou? Tratou. Deu lanchinho, a gente deu água, não deu? Eu cheguei com um copinho de café, um açúcar, um adoçante, uma roxinha Anabel.
Amigo, seja muito bem-vindo. A gente estava ansiando por sua participação aqui. Você entrega memes incríveis e a gente estava muito. Você tinha que vir participar dessa temporada com a gente. Muito obrigado pelo convite. E não é só ele, nós temos a melhor participação especial da Cidade no Tempo. Ela, a mãe da Kaisa, a Marcela. Kaisa. Gente, tô vivendo um déjà vu. Dá um aperto no coração. Mas seja muito bem-vinda também. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, gente. Pode me chamar de Melissa também. Melissa, exatamente. Então a gente vai falar que, nossa senhora, você arrancou, você quase quebrou meu marido. Sim. Ela saiu arrasada, mas foi tudo, gente. Vou levar você pra terapia, viu, gatinha? Vou falar de você pra minha psicóloga, viu? Ai, gente, só pra gente não esquecer, sigam a gente em todas as redes sociais, @cholascast, em todos os agregadores e em todas as redes sociais, e o RPG nas suas redes, @a Cidade no Tempo, lá no YouTube, no Twitter e no Instagram. O VOD já tá lá, a temporada acabou, mas muita coisa ainda vai ser publicada. O Sam falou que vai sair artes especiais, né, nesse período, né, Sam? Não vou dizer qual é o período, porque a gente trabalha aqui também com uma lasquinha de censura, tá? Então, assim que o mestre, meu querido mestre, falar, pode soltar, aí a gente solta, mas já tem arte engatilhada, viu? Olha, já pra terceira temporada, hein? Inclusive, ouso dizer que a primeira arte vai sair de uma preferida, viu? É de uma queridinha, assim, que... Queridinha de quem, né? Tem que ver. Queridinha. Tem queridinha. Queridinha de queridinha. Quem será que é a Blue queridinha? Gente, e o episódio começou ali já com eles naquela ruína, né? Eu não sei se vocês sacaram logo de cara. Alguém já tinha falado no último episódio, né? De que seria um labirinto, e foi isso mesmo, né? Que veio, né, à tona. Eu não tinha sacado, não, que ia ser um labirinto, viu? Eu confesso que eu sou meio desatenta com essas coisas. Mas eu gostei deles começarem assim já nessa vibe meio um escape room, né? Caçando ali por pistas. Eu gostei bastante. E vocês acham? O Lucas acho que já tinha desconfiado, né? Eu tinha. É aquele lance de sempre, né? O nosso mestre, ele não consegue não botar um Resident Evil aonde dá. Exato. Então ele vai botar, para acelerar o processo, ele vai botar cada um num pedacinho para explorar a casa, para pegar as cartas, as partes da frase, para a galera se unir e formar a frase, né? Completa. Exato, exatamente. E é um puzzle muito legal, né? Porque aí eles tem um momento. E uma coisa que eu achei legal dele é que ele dividiu o tempo certinho deles, né? Cada um tinha sua minutagem certinha para poder agir ali. Eu achei essencial para esse capítulo assim final. Sim. Isso de sempre, assim, dava para ver que o mestre. Eu acredito, inclusive, que talvez ele vá falar sobre isso no Real United, mas muita coisa foi cronometrada, né? Existem situações assim que se o player fosse mais rápido, ele teria descoberto mais coisas, porque um exemplo disso, por exemplo, eu acho que na primeira teve um episódio que começou com uma visão da Kaisa. Foi na primeira cena, inclusive, que a gente teve a interação da lanterna. Eu acho que ali foi cronometrado, e se a Kaisa tivesse corrido, ela teria descoberto mais coisas. E aí, com certeza, ele cronometrou o tempo que ele ficaria com ela ali naquele ambiente. Exato, mas a Kaisa é curiosa, né? A mãe dela tá aí pra falar que ela é curiosa demais, né? Minha criança curiosa, eu já comecei o texto assim. Ela é muito curiosa, muito enxerida, né? E ela entrou em desespero. Criança fuxiqueira, né? Uma fuxiqueirinha, minha filha. E ela, tipo, não ia perder. Tipo, o mestre cortou ela ali, ela querendo usar mais o tempo dela, mas não tinha, não, né? Não dava, não. E o Adam foi safado, né? Porque ele já saiu querendo fazer um monte de lanterna, né? Sabia que não ia ficar ali, já queria sair fazer um monte de lanterna, né? Sai rasgando a mesa, rasgando tudo, né? Padrão, já quer sair quebrando tudo. O Adam, depois do roxo lá que brilha, né? Do Super Saiyajin, ele meio que enlouqueceu, queria meter a faca em tudo que via.
Foi uma vibe meio Juggernaut, assim, né? Ele saiu se enfiando nas coisas e se não abre eu vou quebrar, vai abrir a força. Mas você tá bravo, Ada? Eu acho que bateu nele o desespero do tempo. Exato, aí, né? se eu não conseguir, eu quebro essa porra aqui e passo pro próximo. É bem isso. Eles ficaram muito assim, né? Nos finais de tipo de cena de cada um, eles ficavam meio. Porra, não deu tempo. A velha quase que ela infartou nos momentos dela. Que ela ia fazer o negócio, o mestre falava, acabou aqui, corta, vamos pro outro. E quando ela faz o teste e o dado cai um número baixo? Nossa. Dava pra ver a agonia da Kaisa, que assim, era um faz coque e tira coque, faz coque e tira coque, faz coque. A mulher tava numa agonia, numa aflição. E com aquela maquiagem, aliás, a gente precisa falar dos cosplay, né? Que os cosplay estavam magníficos, né? Os cosplay deles. Os cosplays e os cospobres. E os cospobres, né? Aquele cabelo, nossa A gente teve um cosplay, o resto a gente não sabe. O cabelo que enxugou as lágrimas, eu não aguento. Nossa. Cabelo multiuso, né, menina? Multiuso. O Luke tava falando que era pra enxugar o suor, no fim acabou enxugando as lágrimas As dele. lágrimas. Sim. Mas é engraçado, porque o Ada, eu vi a foto dele, na câmera não deu pra ver muito, mas a gay fez desenho por desenho no pescoço ali, ficou belíssima. Fez detalhe por detalhe, foi um rosto que combinou bastante com a pele dele, assim, que deu mesmo a parecer que eram veias, que era uma coisa assim mais protuberante, né? Eu gostei bastante. Fez jus ao grande roxo. No vídeo não deu pra perceber muito, mas no Instagram, nossa senhora, deu pra ver que deve ter dado um trabalho danado fazer aquilo, né? A câmera foi ingrata ali, mas ficou tudo. Exato. Vai ficar homofóbica. Vai ficar homofóbica. E a Madame, ela ficou se preparando quase 2 horas pra montar tudo aquilo lá, vocês acreditam nisso? Meu Deus, menina, coitada, aquele monte de tinta na cabeça. E pra dormir, toda pintada daquele jeito. Pintada. Você acha que ela dormiu daquela? Ela teve que tomar um banho, sei lá, não se limpasse inteira, não ia conseguir dormir, não. Como é que ficou o boxe de vocês? Nossa, tava saindo tinta preta até hoje da torneira ali, na pia, de tanto que ela ficou ainda tirando as coisas. Mas é isso, e todos entregaram. A Blue também, com a peruca dela maravilhosa, né? A franjinha laço. A franjinha azul. E tem a máscara do mestre, né, também. Nossa senhora. Foi tudo. Posso falar agora sobre a máscara dele? Fala. Menina, sinto muito aí pra vocês que são os personagens desse RPG, mas a máscara dele. Mona, a velha arrasou, ela deu o nome, os meninos deram o nome, mas o Iago, ele falou assim, gata, o momento é de vocês, mas vai ser meu, sinto muito. Mano, quando ele botou a máscara, eu dei um grito, viado. Eu falei assim, esse boiola tá apontando alguma coisa, que ele fechou essa câmera. E a voz dele ficou abafada, eu fiz, é uma máscara. Mas na minha cabeça era uma máscara de Covid, essa máscara normal. Eu não imaginava que era uma puta produção, viado. Nossa, o Iago é um fila da puta, ele deu muito nome naquela máscara ali. Foi surreal, eu amei. Exatamente. Da hora que apagou que ele desligou a câmera, eu mandei mensagem pra velha, falei assim, madre, o Iago tá se montando, porque ele apagou a coisa. Mas a gente não esperava que fosse aquela produção, né? Eu pensei, sei lá, que tipo, se ele fosse usar uma máscara, era máscara normal de Covid, ou tipo sei lá, botar uma roupa de algum personagem. Exato. Sabe? Um negócio assim, sei lá. Não o bofe lá, nossa, ele deu muito nome, vai se fuder. E o chat entrou em surto, né? A gente tava em surto no chat, né? Ninguém esperava. O mestre fez tal como uma diva que chega no tapete vermelho com a maquiagem dele simples, né, no rosto. E aí na hora da apresentação ele chega com aquela máscara. Não, é uma drag fazendo review, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. E na live ficou muito bonito, né? Porque a gay desligou a luz e ficou só aquela máscara piscando. Nossa senhora. E o Dani falou, né? Acho que foi ontem, que ele falou que, tipo, o Iago... Não, acho que foi no final do episódio que ele falou que... Ele só viu os barulhos lá, que o Iago falou que deu tudo errado, caiu umas coisas, foi uma bagaceira mesmo. Mas deu o nome. O Iago falou, inclusive, que vai revelar no Reunited que teve uns 5 problemas, 5 ataques de pânico, 5 coisas de bastidores durante a sessão que aconteceu com ele.
E aí ele só vai revelar no Reunited, mas fiquei tipo, uma das coisas foi essa, acho que pra ele entrar com essa máscara escondida, né? Sim, nossa. E o Dan deve ser fuxiqueiro também, né? Viu uma certeza. sacola que é isso? Que história é essa aí? Exato. Pra ele entrar com esconder do Dani a máscara também foi difícil. Nossa, eu acho que sim. É, porque, menina, imagina você ser um criador de uma coisa e, tipo, o seu cônjuge lá 24 horas com você e você conseguir esconder tudo que você tá fazendo dele. Exatamente. Mano, eu não consegui, não. Bora, filho da puta, me revela esse negócio que eu vou ter um ataque aqui de pânico, eu vou morrer, viu? Do jeito que você é curiosa, Nossa, não ia menino, eu aguentar. acho que eu ia falecer na hora. Não, e aí é legal que eu vi, tipo, na hora que ele revelou lá a máscara, começou a entrar um monte de gente na live, porque acho que começou a destacar, as pessoas ficaram curiosas, né? Sim. Então deu um upzinho. Pico, hein? Deu um pico, as pessoas ficaram chocadas. O que era aquilo? Não, ele entregou demais, assim. E eu falei, vocês estão subindo cada vez mais o nível de cos pobre, né? Porque na próxima. Cos pobre tá ficando quase um cos classe média. Na terceira temporada eu não quero nada de cos pobre, eu quero cos rico. Eu quero todo mundo entregando, beleza. Eu quero ver Vanilla flicando ao vivo. Ela que se mexa, que dê um jeito. Eu quero Vanilla com cabelo atrás, nem seja de plástico. Eu até postei nos stories, eu falei, Luke, muito obrigada pela homenagem na sua sacola. Você colocou em cima da cabeça. Muito obrigada aí pela homenagem, meus fãs. O Sam depois que a edição do diretor com making off das maquiagens. Exato. Com certeza. Cadê o patrocínio? A gente tem que conseguir um patrocínio pra esse RPG pra poder. Cadê o Casas Bahia? Alguma coisa? Magazine Luiza, porra. Quero make by Vitor Nogueira, assim. Quero uma coisa bem, quero entrega. E ali no começo teve até uma reclamação formal do Lucas Três Tigres, né, Lucas? Quando o mestre falou que o chat ia participar, porque você já tinha revelado isso, né? Exato. Na mesma semana, eu tinha revelado que o chat teria participação, dependendo do desenvolvimento dos personagens, no RPG de Pokémon. Na mesma semana. E aí, foi o quê? 2 dias antes, aí o mestre já começa a sessão mandando S. Direitos autorais, cadê os royalties, né? Exato, já me basta a Pokémon Company de mim boicotando tudo que eu botei no RPG. Eles botaram no anime novo. Sacanagem. Olha aí, o plástico. Agora o mestre, querido mestre, também me copia. Não. Mas eu achei bem legal aquela parte lá, essa parte de interação. Porque é isso, você envolve o público também a participar, né? Porque, assim, combina com a história. Tanto a parte deles terem tempo para fazer as coisas, porque é a cidade no tempo, toda a narrativa se confirma depois que tem a ver com o tempo. Exato. E nós somos os espíritos, as entidades, que estão acompanhando a história e acompanhando eles o tempo todo. Então faz sentido. Sim. Exato, exatamente. Não, é isso mesmo, porque fez sentido quando vocês escutam algumas vozes. E eu achei muito legal essa interação, porque aí faz as pessoas pensar. É que a gente é meio burro, né? Eu não consegui descobrir. A Marcela descobriu, ela estava escrevendo quando o Sam publicou, né? Eu estava escrevendo, eu fiquei, não! Agora eu tava numa agonia, porque o povo lá tava... Na hora que eu vi os bilhetinhos, eu falei, é o trecho do vídeo. E aquele vídeo, eu lembro assim, eu ouvi muito esse áudio, porque na produção desse áudio... para gravar, eu pedi para minha mãe gravar o mesmo áudio, meu pai gravou a mesma frase inteira, meu irmão gravou a mesma frase inteira, tem voz da minha sobrinha naquele áudio. Botou a família inteira para trabalhar, né? Eu tinha muita curiosidade sobre isso, da onde vieram a captação das vozes. Tem voz minha ali, e aí eu decorei toda a frase, porque o áudio que eu mandava para as pessoas, você pode gravar uma frase para mim? Você precisa falar isso, isso e isso nessa entonação. E aí, ninguém acertando, eu falei, meu Deus do céu, gente, vai no Instagram, pelo amor de Deus, o áudio tá lá. Mas eu acho que ali foi pressão até pra gente que tava assistindo. Sim. Menina, eu fiquei chocada, eu fiquei assim, com o cu na mão. Nossa, também. Eu tava só com o celular e Lucas já tava dormindo. Então, assim, eu não podia pegar o computador pra assistir em um e digitar no outro, tá ligado? Eu tava assistindo a live pela TV. Eu fiquei, caceta. E pela TV não tem no chat, né? Nossa senhora. Aí eu abria o Instagram, aí abria a Twitch, abria o Instagram, abria a Twitch. Escrevia palavra por palavra, eu esquecia, aí eu ia lá, eu via de novo. Nossa, mas foi pressão ali pra gente tava assistindo. Mano, na hora, nossa, mano, meu cérebro bugou.
Ele bugou, eu falei assim, me fudi, que eu não sei. Eu tive que ficar tentando lembrar. Eu digo, não sei essa caralho, que merda. Mas foi uma iniciativa muito legal. Roubou a ideia do Lucas Cheslickles. Acontece, é assim, as coisas são assim. Não, e as pessoas tentando digitar, e cada vez que errava, eles perdiam a sanidade, né? Falei, pronto, a gente vai matar um aqui agora. Vai deixar um maluco aqui. Nossa, mas falando em matar um, esse episódio foi uma coisa... a Kaisa voltou a morrer, né? Mais um episódio que a Kaisa morre. Mais um episódio. Né? Só não tem mais graça, vamos combinar que não tem mais graça? Todo mundo já espera que é a primeira morte, né? A primeira morte é de praxe da Kaisa, tem que ter. A Kaisa é aquela pessoa que joga Mario Maker, aí depois que ela passa no primeiro checkpoint, ela tá cagando se morre, porque ela volta do checkpoint dela. Exato, é isso mesmo. Não, quando a gente joga jogo de tabuleiro, a Madame sempre é maluca, assim, nas missões. Tem 200 zumbis, você vai entrar lá, vamos entrar junto? Não, ela vai na frente sozinha. Então, tipo, quando ela começou a jogar esse RPG, eu falei, ela vai morrer. É que a sorte dela é que ela conseguiu, a sorte ou ser preferidinha do mestre faz diferença, né? Conseguiu esse poder de reviver, né? O segredo do sucesso é ser a preferida de Deus. E no caso, Deus do RPG é o mestre, né? Ele escolhe o capacitados ou capacitos escolhidos. Exatamente. Olha aí a reflexão. Exatamente, fica a reflexão aí, né? Quem que é? Será ele que escolheu ou ela que teve sorte, né? Mas ela voltou a morrer e voltou a reviver. Foi, acho que essa parte que a gente falou, né, madrinha? Aquele dia do mestre voltou. Teve alguma coisa que aconteceu que a gente falou, aquele dia do mestre voltou. Mas tipo, foi o episódio que eu mais fiquei assim, nossa, eu tenho certeza que vai morrer alguém. Foi porque muito tava tenso, todo mundo né? muito... O próprio Adam mesmo falou que o dano que a criatura deu, né, na Blue, se eu não me engano, que era pra ser nele, eu não sei muito bem, é maior do que o HP que ele tinha. Sim. Então se a criatura batesse nele, morria. Eu acho que a Blue ali sacou que se ela deixasse, mas ela fez com peso na consciência, né? Porque ela tinha dado um tirão, que foi outra interação do chat, né? Que ela deu um tirão e ela tinha que escolher. Aliás, a coitada da Amanda tirou 2-1 nessa sessão. Nossa, a Amanda nessa Os dados sessão. da Amanda, bicha, puta que pariu. Tava Horrível, muito tava podre, horrível. muito podre. E aí, na hora que ela. O da Kaisa, né, menina? Tava uma coisa assim. Exato. O primeiro dado que a mulher jogou, gritou. Exatamente. Ela tava gritando e a coitada da Amanda só tirando Ela tava ficando já estressada de tanto dado baixo que ela tava tirando. Nossa, tadinha. Acho que se vai falar de dado, tem que falar daquele momento Nazaré Tedesco, né? Do todo o cálculo, toda a ciência do dano que o Adam deu, né? Nossa, sim. Dali, Mona. Ele ficou calculando e o mestre só se agoniando, né? Porque ferrou, agora meu bicho vai embora. E não morreu ainda com aquele dano, né? Que eu pensei que ia ser insta-kill. Eu fiquei chocada. Nossa, ele tirou 200 e quanto? Foi 200 e pouco, não foi? 220. Foi. Nossa, mano, é muito dano, bicho. É muito dano, mas não matou, né? O bicho. Foi o bicho ou foi o Lúcio? Não lembro agora. Foi o Lúcio, não foi? Foi o Lúcio, aí o Lúcio caiu fora, viu que tava na beira da morte e falou: beijo. E o Lúcio, na verdade, caiu fora quando a Kaisa voltou. E aí, tipo, eles desvendaram, aí o chat ajudou eles a desvendarem o mistério, e aí o Lúcio apareceu. E aí, eu desconfiava que o Agulhinha era o Lúcio. Eu não sei se vocês já achavam que ia ser ele. Não desconfiava. Ai, gente, eu sou burra. Eu sou igual o Adam com a espada dele, entendeu? Ela tem que desenhar, tem que escrever na cara dele o que é pra ele fazer. Porque eu não sei, eu sou burra. Igual o papel de Dona Glauber lá, eu acho que o Lucius é meio que o chefe do Castlevania, né? É aquele cara que sempre volta e chama o boss pra gente lutar contra. Aham. Eu acho que ele tem essa função na narrativa. Sim, quando fica a coisa feia, ele, pica a mula, vai embora, e aí chama o boss, né? Exato. Mas ele ficou falando aquele negócio, né, pra Kaisa. E aí, isso que eu queria ouvir a teoria de vocês também, que ele falou fica falando pra Kaisa, não despertou ainda. O que vocês acham que é o que não despertou ainda?
Ela não deu o surto dela. Eu acho que ela tinha ali um rolê meio Fênix Negra pra acontecer e não aconteceu. Eu acho que é não só ativar as memórias, mas ela ter acesso a essas outras habilidades. Meio que como se ela fosse essa pessoa que consegue unir os elementos. Sim, sim. Tipo, ativar esse poder dela, né? Exato. E se a gente permanecer com a ideia lá da teoria de que no futuro deu ruim porque ela perdeu o controle e tal, é meio que ela ainda não tem esses poderes ainda. Exato. Então, isso eu fiquei conversando, porque eu acredito muito nessa teoria de que deu ruim no futuro e aí os pais da Kaisa voltaram para tentar fazer alguma coisa e, sei lá, apagar a memória dela. Mas pode ser também, a gente conversando, que o pessoal também está defendendo uma teoria de que, na verdade, a Kaisa é meio que a escolhida, então não aconteceu ainda, sabe? Então só, tipo, as pessoas envolvidas, eles sabem que ela é escolhida, sabem que é ela que vai controlar todos os elementos, e aí o que os pais da Kaisa fizeram foi apagar a memória dela antes que ela desbloqueie isso, sabe? Ai, sim. Então, eu não sei agora se, tipo... Eu acredito mais na teoria dessa, que já deu merda no futuro e eles voltaram. Ainda mais que lá no final eles falam que tudo é ao mesmo tempo agora, né? O passado, o presente e o futuro são a mesma coisa, né? Nossa, isso me bugou na minha cabeça, eu não vou mentir, não. É que eu fiquei meio complexada com isso, assim, porque... Mona, não dá, assim, eu fiquei confuso, assim. Eu também. Existe essa teoria no meu âmago, de que, de fato, até acho que justifica o fato de o Lúcio questionar se a Kaisa ainda não tinha despertado, então supostamente ele sabe que ela despertaria em algum momento, né? Mas eu acho que ficou uma história meio mal contada para uma próxima temporada, talvez. Não sei, eu não senti um desfecho para isso especificamente, porque aí cortou para aquela cena super triste, e tal, do rolê da Kaisa com a mãe dela, e aí não tá e se a Kaisa tivesse de fato? Isso era uma possibilidade do jogo ou era só uma situação da lore? Né? Eu não acho que o mestre dê ponto sem nó, então acho que possivelmente havia essa possibilidade, como há no futuro também. Eu acho que é uma vibe meio X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que tem a galera que tá viajando no tempo, as coisas acontecem juntos, e mesmo quando eles voltam no tempo, mesmo todo mundo falando muito mal da cronologia de X-Men, tem uma coisa que eu percebo que eu acho muito legal, é que quando eles mudam o tempo, tem o Primeira Classe e tal, existem frases que se repetem. Tipo, você tem o Patrick Stewart e o James McAvoy, os dois professores Xavier, em tempos diferentes, falando as mesmas frases. Sim. Existem coisas que se repetem, coisas que não tem como mudar, mesmo que você interferindo no tempo. Eu acho que tem essa vibe. E também a gente não pode esquecer que o nosso querido mestre é muito fã de Zelda. Né? E o Link é o herói do tempo. Né? O herói que viaja no tempo, e você tem essas coisas que ele tem que às vezes ir para o futuro, ele tem que ir para o passado para mudar isso, para no futuro ele conseguir fazer. Eu acho que ele vai gostar muito de brincar com essa ideia e de que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Sim, exato, né? Então, eu acredito muito nessa teoria também, de que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, eles estão alterando aqui no passado para tentar corrigir o futuro. E o Lúcio está tentando, talvez, antecipar a Kaisa, né? Antecipar esse despertar da Kaisa. Isso, da mesma forma que ele está tentando antecipar, algumas pessoas estão tentando impedir, como a Melissa, né? Tá ali o tempo todo, Kaisa, que dá até um arrupio quando a gente lembra disso, menina. Dá até um girizo. Dá um girizo. Aliás, quando aparece, né, a Melissa, gente, que lindo, né? Aquilo lá pra mim, nossa senhora, que cena incrível. Mai, você entregou num discurso ali maravilhoso, aquele discurso, nossa senhora. Sim. Gente, eu só tô feliz de não ter sido ao vivo, porque com certeza eu não ia conseguir falar tudo, porque eu ia chorar no meio. Eu tenho a questão de que se eu vejo alguém chorando, eu choro junto. E todo mundo tava chorando. Tava todo mundo chorando. Uma hora que não teve como controlar, menina, assim, eu sou uma pessoa amarga. Né? Então, para eu chorar, por coisa que precisa me tocar, são assuntos específicos que me tocam.
E a Anne tem toda essa postura de megera, e eu tava assim, tentando manter essa postura de megera, assim, fumando sem beber água, que é pra voz ficar mais rouca, mais áspera. Eu tenho oportunidades ali. E aí, quando eu comecei a chorar, eu falei, gente, eu vou fazer o quê? Como é que eu volto com uma postura de megera depois de chorar desse tanto? Que eu queria lhe dar um esculacho na casa, eu vou voltar e quero dar um abraço nela. Marcar uma terapia juntas. É. E a Melissa soltou tanta informação ali, né, da lore do jogo mesmo, do RPG, né, porque ela contou bastante coisa que a gente, tipo, tava suspeitando da Kaisa, né, ela falou, tipo, tudo que a gente fez foi por amar você, tipo, soltou muita coisa, assim, que ali eu acho que ficou todo mundo vidrado. E a emoção, tipo, todas as coisas que a Melissa falando, que a Mar falando, e a Madame ali se acabando de chorar, né. Eu acho que era o amor que a Kaisa vem buscando desde o começo, né? Ela desde sempre demonstrou, assim, que era uma criança pouco amada, talvez, assim. Acho que ela não se lembra, né? Sim, então ela não tem tanto essa lembrança de afeto e acho que justifica até tanto o pouco afeto que ela tem para as pessoas, a dificuldade de falar, a dificuldade de demonstrar esse afeto. E aí quando veio ali a Melissa, pegou na mão dela, falou que ela não é um monstro, cara, aquilo tocou a minha criança interior, assim, eu confesso que eu fiquei bem abalado. A Kaisa, ela não é nem que ela não é amada, ela não tem vivência de amor, né? Se você só tem amor dentro de si se você lembra que você teve amor desde o começo da sua vida, e ela não lembra de nada, então, tipo, não tinha como ela ser uma pessoa super doce e demonstrar afeto e tal. Então eu quis trazer uma parada assim, bem mãezona mesmo. Vem cá, deita sua cabeça no peitinho da mamãe. Vamos conversar. Nossa, nessa hora que você embala, que a Melissa embala a casa, aí eu acabei. Eu deitei e falei, não. E foi muito tocante aquela parte que a Melissa embala a casa, assim, né? Num abraço de mãe mesmo, de acolhedor, de tipo, proteção, né? Querendo proteger a casa, né? Exato. Eu, como Dona Glauber, eu procurei e não consegui encontrar a imagem, que era justamente quando a Kushina, que é a mãe do Naruto, ela aparece, que é quando o Naruto tá se entregando, o demônio dentro dele tá, tipo, dominando ele, que é o que acontecia naquele momento com a Kaisa, e aí ela aparece acorrendo o demônio, e começa a contar pro Naruto o que é que acontece, o que é que aconteceu, como foi tudo, que ele sempre foi amado. Tem muito essa vibe, eu acho, essa conversa dele. E, principalmente, eu já, tipo, quando eu tô assistindo, né, eu tô sempre pensando na cabeça da Dona Glauber coisas visuais para combinar com os memes, né? Sim. Então, quando tem aquela escada ali no lugar e tal, eu pensei muito na escada onde tá na masmorra, não lembro se é na masmorra, a Pedra Filosofal, que é onde o Harry vai encontrar, de fato, o Voldemort. E aí, nesse momento o Lucius toca nela e entra nela, é o Voldemort tocando ali e o poder da mãe fazendo ele se fragilizar. Uhum, então, eu acho que essa vibe dessas duas coisas pra mim esse momento. É o amor de mãe, né? Exato, ele percebendo, a Kaisa percebendo que não é que ela nunca foi amada, ela não tem essa lembrança. Isso acabou sendo tirado dela, né? Igual o Felipe falou várias vezes desse amor da G pela Fênix Negra, né? É tipo o professor Xavier bloqueando essa parte, né? Essas lembranças. Mas é isso, é exatamente isso. Tipo, é como se não tivesse ativado ainda na cabeça dela e ela não tem essas lembranças. Então, quer dizer, ela teve carinho. É que ela não lembra, né? De ter tido carinho, né? De ter sido amada. Exato. É igual eu tava pensando uma vez, tipo, quando a Hermione tira as memórias do pai para não se preocupar com ela. Mas qual é essa consequência disso? A gente não se questiona disso, né? Que tipo... Exato. E aí, ela tirou as memórias dos pais. Mas os vizinhos e tal, ninguém vai questionar eles? Tipo, eles não lembram? Eu pensei qual é a nisso consequência também, disso? Qual é a consequência da Kaisa não ter mais essas memórias para acontecer esse descontrole dos poderes dela, mas como isso atinge ela emocionalmente? Exatamente, né? E talvez isso tenha causado o Chabu no futuro, né? Porque pode ser que, sei lá, viajando um pouco, tipo,
ter apagado a memória da Kaisa tenha transformado ela numa pessoa fria, sem amor, que aí no futuro acabou ocasionando ela ser vilã. Não sei. Verdade. E aí pode entrar até a teoria que a gente já falou aqui, que a Vanilla veio pra isso. A Vanilla, na verdade, foi até embora sem explicar o porquê que ela veio, né? Então, eu sempre achei que, na verdade, tinha mais de uma Vanilla. Tanto que quando todo mundo vê alguém importante na casa, a Vanilla se vê. Agora faz sentido. Vezes que ele tem, desde o início, antes deles saírem do QG, da Ordem, tem diálogos que o Luke tá interpretando e do nada ele muda. Porque Sim, é outra pessoa. É a Vanilla e a pessoa que ficou conversando com a pessoa. Sim. O Luke, na última conversa lá com a Kaisa, que eles fizeram aquele jogo, ele pergunta pra Kaisa se ela conhece o livro, né? O Conto do Monstro Sem Nome. E a gente até no último episódio falou sobre ele, e a gente foi atrás, e é exatamente isso, né? O monstro, ele consome a criança para poder viver, né? E aí talvez eu acho que é isso que tem acontecido um pouco ali. O monstro consumiu a criança Vanilla, e aí até uma pergunta que ficou assim, quem ficou no final? Foi o monstro ou foi a Vanilla? Eu acho que a Vanilla você fala a criança, né? A criança, Eu acho que quem ficou no final foi o monstro. Acredito muito nisso, assim, porque tem um momento que a Kaisa pergunta o nome, né? Qual que é o seu nome? E aí a Vanilla responde, eu não tenho um. Sim, a carcaça ali, né? Sim, então eu acho que nesse momento, ali no último momento em que a Vanilla viveu o ápice, ali em que o monstro viveu o ápice como Vanilla, ele percebeu que, assim como no conto, não tinha mais espaço para ele dentro da Vanilla porque ele queria mais. Porque o conto fala muito sobre isso, de essa ambição, né? O monstro sem nome, ele acha meio sem graça viver ali como só o monstro sem nome, e aí ele acha uma pessoa, curte ali aquilo que a pessoa é ou aquilo que a pessoa tem, fala, eu posso te deixar mais forte, eu posso te curar, eu posso dar alguma coisa em troca, come a pessoa por dentro, e aí, a dado momento, esse monstro ele passa a viver como um príncipe por muito tempo, apesar de sentir fome, gostava daquilo ali, gostava de como vivia, e aí quando ela se percebe que já não cabe mais, ela fala, ai, cansei. Um beijo da Anitta e cai fora. Eu acho que a Vanilla tem muito uma vibe, uma mistura de Ravenna com Imaculado, que é tipo, a Ravenna desde o início, ela tem aquele demônio que é o pai dela, dentro dela. E do Imaculado, da parte que tipo, eles são treinados sem nome. A Vanilla passou por tudo aquilo dali quando era criança e tal, até que você desumaniza a pessoa, né? Até o fato de tirar o nome. E eu acho que isso estava de fato na lore dele, porque até o mestre se refere a ela como uma criança sem nome. Sim. É muito porque ninguém fala, assim, não é a Ravenna. A Ravenna é a criança da profecia. É a criança que vai trazer o anticristo e tal. Realmente esses personagens não têm nome. A gente dá destaque pro nome justamente ao monstro, à criatura. Mas aí, Lucas e Marcela, vocês acreditam então que quem tenha sobrevivido é a criança mesmo? A criança seria sem nome, não o monstro? Eu acredito que seja a criança. Porque eu acho que é muito isso, assim. Ela foi tão maltratada no geral que tiraram totalmente a humanidade dela e era só... um soldadinho, uma coisinha aí. Sim. A criança. Pode ser que, na verdade, a criança não teria nome, né? Exato. Entendeu? Eu também acho que quem ficou foi a criança, porque a gente vê que a Vanilla, principalmente quando ela entra na casa, que ela começa a sentir, tipo assim, ela quer estar com o paranormal, ela quer provar o paranormal, o valor dela, e ela começa a sentir também a dor do paranormal. Ela sente mal porque a casa tá morrendo. Ela quer se despedir da casa. Ela já demonstra que não quer sair dali porque ela senta no trono ali e ela aceita que é ali que ela vai ficar. Eu acho que tem essa vibe, assim. Sim, porque na verdade a casa é a mente da Kaisa, né? Uma memória da Kaisa, né? Exato. Então, teoricamente, o monstro ele quer consumir a Kaisa.
Então, se ele tá se sentindo tão confortável ali, é exatamente isso, né? Que ele quer consumir a Kaisa de dentro, né? Sim. Olha que é uma esperança, viu? Eu entrei nesse episódio achando que a minha Vanilla tinha morrido. Agora, com essa teoria, eu já tô um pouco mais esperançoso, viu, Marminha? Mas será que, ó... Será que a sua Vanilla não é um monstro? Pior que é, né? A Vanilla que eu gosto é bom. Vocês se pegaram ao monte. A Vanilla que vocês gostam aí e a Vanilla que a Marminha ali A Vanilla fisicamente é a um mesma, monstro. mas a Vanilla internamente, assim, interior dela, vocês não conhecem. É verdade, porque a gente não conhece. É verdade. Putz, que pariu. Não sei, porque aí também há aquele negócio que, tipo assim, a gente espera o quê? Se há duas pessoas no mesmo lugar, né? Ou seja, duas Vanillas ali, a gente imagina, é tipo de praxe, que uma tem uma característica, uma personalidade, e a outra tem a outra, né? O pai e o ímpar, digamos assim. Uma foi-se embora. A gente imagina que eu, no caso, imagino que essa criança sem nome não tem a mesma personalidade que a Vanilla. O que me dá meio que uma esperança de eu voltar a gostar dela. Sim. Mas E já gostou em algum momento? a primeira temporada, eu era fã da Vanilla. Eu era fãzona da Vanilla. A Vanilla chegou, achei que ela barbarizou, só que teve algumas coisas ali no decorrer que meio que foi me chateando da Vanilla. Mas enfim. Mas pode ocorrer também que, tipo assim, o monstro tenha ficado tanto tempo dentro dela, consumido tanto ela, que essa criança, né, que é uma criança internamente, eu imagino, não fisicamente, mas internamente sim. Sim, a mente de uma criança. Tenha pegado muito do que é o monstro. Não, peraí. Então vocês estão falando que o ser inocente é o personagem Vanilla. É a Chamamos criança. de Vanilla porque é o nome que ela roubou, né? É a criança sem nome. E que um monstro externo, sem nome, comeu ela, possuiu ela e ela estava sendo uma cretina esse tempo todo porque tinha um monstro dentro dela. Exato. E não que a Vanilla seja o monstro que se apossou de uma criança alheia. Não, a Vanilla, a gente, pelo menos eu remeti ao monstro. A grande pergunta é se é monstro sem nome ou criança sem nome. Criança sem nome. Criança sem nome. Porque eu acho que a criança é a Vanilla, porque ela comenta que matou uma criança no final da primeira temporada, não comenta? Então, mas será que ela... Aí que tá, quem matou o monstro ou a criança? Será que Vanilla não é uma de suas vítimas? Pode ser. Só que quem se foi o monstro, né? Eu acho que é uma vibe meio que o Bakura do Yu-Gi-Oh! Que o espírito da joia toma conta dele e ele não tem consciência disso. Exato. E mesmo isso, da parte que a madrinha falou, que de repente uma parte ainda ficou nela, que é mesmo quando o Bakura se livra do objeto que prende ele, a ver ele se olha num reflexo e aquele espírito tá ali com ele. Eu acho que é meio isso que vai acontecer com a criança e com a Vanilla. Exato, eu acho. Eu acho que ela não vai mudar, esse é meu medo. Porque quando, digamos que o monstro vai e a criança fica, a forma que a criança fala e se porta é da mesma forma que a Vanilla se portava, que o monstro se portava. Porque a Vanilla, quando chegou, ela era muito fria. E a criança, por ter passado por isso tudo, ela é muito fria. Ela não chegou, oi, prazer. Não, ela, oi, e estendeu a mão. Tipo assim, de uma forma muito fria. Então o meu medo é o monstro ter ido embora, mas ter deixado requisitos dele nela. Faz sentido. Tanto que a Vanilla, enquanto monstro, até quando a Anne tocou na perna dela, só faltou rosnar, né? Então. Falou que ia botar o monstro pra mamar. Foi assim. O cheiro do cão, eu. O que você ia falar, Ana? Eu acho que tem a possibilidade também dessa criança ter ficado só vazia, sabe? Sim, tipo a Kaisa. Sim. Ela só não ter nada além do monstro. Porque, porque tem uma hora até que ela fala, né? Tipo, acho que a Kaisa pergunta pra ela se ela conhece alguma coisa, conhece o mundo, conhece esse lugar. E ela fala, eu não conheço nada, porque tudo que eu vi foi através dele, né? Foi pelos olhos dele. Então ela não tem conhecimento de nada. Sim. Aliás, essa cena também, né? Pode falar, filho.
Não, essa cena também o Luke entregou, né? Porque ele não tava conseguindo falar, né? E ele tava chorando ali, com a voz extremamente embargada, né? Quando ele tava matando o monstro ou a criança, aí a gente não sabe, né? Isso. Eu acho que, além disso, pode ser que, assim, e se a criança ela ficou vendo através dos olhos da Vanilla? Se ela tava em stand-by, sabe? A partir do momento que a Vanilla toma conta, ela não controla, pode ser até por isso que a gente se refere a ela como criança. Porque ela não viveu a vida dela. Sim. Exato, né? Mas pode ter visto todas as tragédias que a Vanilla causou, né? Todos os assassinatos, tudo, né? Pobre criança, meu Deus. Pobre criança. Mas aí, tipo, o monstro teria... Por que o monstro teria ido embora, se entregado e ter deixado a criança? Porque será que ele vai procurar uma outra carcaça, então? Ah, com certeza. Inclusive, a minha teoria é de que a ambição da Vanilla enquanto jogo e enquanto monstro era procurar algo maior, né? Porque no conto do Monstro Sem Nome fala-se muito de que o monstro ele só vai trocando a carcaça conforme ele vai se enjoando daquilo que ele já habita, né? Então acho que ele, enquanto criança sem nome, enjoou e falou: eu gostaria de ficar aqui e comer essa casa de dentro para fora. Que aí no caso o maior, teoricamente, mais poderoso é a Kaisa, né? Eu pensei nela. Ele deixou a Vanilla pra tentar entrar na casa. Isso já não entrou, né? Ou pode ser uma vibe tipo Death Note, quando os Shinigamis, se eles defendem o humano, eles vão embora, sabe? Sim. Ou então, tipo o Vegeta, quando ele engole o orgulho dele e fala que realmente o Goku é melhor que ele, dali ele muda como você vê o Vegeta, como o Vegeta se comporta. Eu acho que é bem essa vibe. A partir do momento que ele tenta proteger eles, tenta ajudar eles, ele sente que, tipo, acabou ali, qual é a função dele agora? Se o meu objetivo era trazer o paranormal, mas agora eu tô combatendo, tanto que quando ele ataca, o Lucius várias vezes pergunta por que ele tá fazendo isso. Então dá a entender que o Lucius sabe dessa história também. Sim, até porque quando começa o diálogo deles ali, o Lucius fala, né? Quem é você? Fala quem é você, e ele fala, ainda não é o momento, né? A Vanilla fala, ainda não é o momento. E ele fica insistindo nisso, então pode ser realmente isso. Tipo, acabou, né? O que ele queria da criança, ele sugou tudo e vai procurar uma nova carcaça, né? Será que é por isso que a Vanilla se aproximou tanto da Kaisa nesse período, que o objetivo era se apossar da Kaisa, talvez até sabendo do potencial que a Kaisa tinha em relação ao paranormal? Sim, eu acho que pode ser. Acho uma possibilidade. Sim. Eu acho que sim, porque... Mas com isso de ela não despertar... então, e ela é tão poderosa, né, e aí, tipo, teoricamente o monstro falou, opa, já usei tudo que eu podia da Vanilla, e vou me aproximo da Kaisa pra tentar ir pra ela, né. A gente tá tratando a Vanilla, o monstro, tipo o Orochimaru, né? Como ela não consegue pegar ali o Itachi, que é a Kaisa, ela se satisfaz ali com a criança, que é a Vanilla. Então, por isso ela tem essa aproximação, e ao mesmo tempo que uma criança tá só vendo por olhos dela, talvez meio que essa parte que se apaixona pela Kaisa, que quer proteger a Kaisa, seja essa identificação da criança. Sim, porque a Kaisa também foi uma criança que foi privada dessas coisas. Sim. Exatamente, né? Pode ser, e aí isso que aproximou tanto as duas, né? Sim, porque as duas são pessoas em branco, digamos assim. As duas não. Mas também agora, imagina a Kaisa agora com esse, tipo, a única pessoa que ela tem ciência, né, é que ela viu que a mãe dela ama ela, mas ela não lembra de ter vivido isso. Mas a única pessoa que ela se lembra de ter amado foi embora. Sim. Imagina o que isso não vai causar na Kaisa. Loucura. Né? Eu acho Como que assim? não tanto, porque o íntimo foi, o físico não. E a gente se apega muito ao físico. Eu concordo com a madrinha. Porque assim, ela viveu até então sem isso em momento algum. Igual quando eu botei a Dona Glauber bota, a analogia com Naruto. Mas a partir desse momento, ela sabe que ela já teve aquilo. E que mesmo onde os pais dela estão, eles ainda amam ela. Então isso muda como ela vai ver o mundo a partir daqui. Né? Exato.
Pode ser que crie uma nova lembrança nela, tipo, não uma lembrança, mas uma sensação de que, já que ela tinha essa sensação de nunca ter sido amada, e todo aquele contato ali com a Melissa pode mudar isso nela, né? Exato. E a Melissa fala muito isso, né? Tipo, que elas têm que preservar, eles têm que ficarem juntos, né? Com os amigos, né? Sim. Que a equipe é o essencial para elas, né? Sim, eles são sua família. Exato. Então, aí eu acho que é isso. A casa, espero que mas o problema é se a casa achar que a Vanilla, eu não sei. Eu espero realmente que seja isso, mas eu tenho medo da casa ficar louca e ficar, tipo, desesperada agora atrás da Vanilla. Porque lá no final, quando eles voltam pra Ordem, a Vanilla não vai, né? A Vanilla fica. E aí, pra onde a Vanilla vai? Pois é. Ai, e só, tipo, ali também falando ali naquela luta que teve, a gente teve a Annie, né? A careca. Meu e Deus. ela presa ali. Presa de novo. A mulher não faz nada, minha Nossa Senhora. Não é nada também. Ela foi bonita. Vamos lá. É bonita aos olhos de quem, né? A minha questão com a Annie nesse caso é porque ela era muito poderosa. Como que o Lúcio conseguiu pegá-la? Eu sei que ele também é poderoso, mas ele conseguiu prender ela. Será que ela não tinha uma força extra para poder tentar se soltar? Não sei. Ele comentou que sugou todo o medo dela, né? A Annie, ela é do elemento medo. E ele comenta que de alguma forma conseguiu sugar ali todo o medo dela. Não sei exatamente qual foi a tecnologia que ele utilizou, se foi algum ritual. E mesmo a Annie sendo tão poderosa, eu acho que ela foi bastante sucinta em toda a segunda temporada, né? Então, não dá pra saber se desde o começo ela já estava se sentindo enfraquecida, até porque ela meio que curou a Blue, mas ela não conseguiu fazer muito pela Blue. Então, será que a partir daquele momento ela já estava fazendo o máximo que ela podia, por exemplo? E pra onde a Annie foi agora? Foi de equipe Rocket, estamos decolando de novo. Assim, na minha mente eu criei a narrativa que acabou sendo o orgulho da Annie que derrubou ela. Por ela ser tão segura e tal, ela fala assim, eu vou bater de frente com ele, eu vou lá. Porque o Lucius fala que ela foi lá tentar combater sozinha. Que, tipo assim, ela foi tão segura que ela foi sozinha. E aí nisso que foi a ruína dela. Eu acho que foi isso. E eu queria comentar aqui um momento em que a Annie se liberta, que a pessoa só dá a atuação, que dá aquela gargalhada, aquele grito. Gatinha, ali já tinha uns 4 cigarros encarrilhados ali. Uma gota d'água. Falei, é agora. Ela se solta, mas ela acabou ainda continuando meio que se refém do Lúcio, né? Pobre Annie. Mas aí o mestre comentou que a Annie não morreu e possivelmente ela foi pro mesmo lugar, talvez, de Vanilla, pro mesmo lugar, talvez, dos demais. Eu acho que ela tá com o Lúcio ainda. Eu também acho. Eu acho que assim, se ele diz que sugou o medo dela, tipo assim, com isso a gente entende que sugou o poder, e se ele vai usar ela, tipo, uma teoria meio Matrix, vai usar ela de bateria, sabe? Sim, por que ele não matou a Annie? Entendeu? Tem uma razão pra não ter matado. Eu acho que ele não mataria também, não. Eu acho que ele falou, putz, quando ele apertou a coisa, porque aí depois que tem o discurso lá, a Kaisa volta com aquela confiança renovada depois da conversa com a Melissa. Ele meio que o Lúcio fica com medo da Kaisa. Essa que é a questão, porque ele sabe o poder da Kaisa, né? Então aí ele pega a vó, vai embora, e ele sabe que pode precisar da Annie e leva a Annie também. E o que vocês acharam da dama de sangue? Eu amei. Esse foi um dos personagens que eu mais amei desenhar. Linda, né? Viu? Quando eu desenhei, eu falei, ai, mestre, eu tô aqui coçando com fogo no meu cu pra postar logo essa imagem. Me dá logo ok, pelo amor de Deus. Cara, que personagem bonito. De verdade. Exato. E todo mundo fazendo também vários danos, a Kaisa prendendo com cabelo ela. Mas quem deu o golpe final foi a Blue, né? Foi. Ela deu um nome ali também, porque ela sofreu tanto na mão dessa mulher, né? Sofreu, toda, né? Mulher. A temporada inteira, a Blue sonhando com essa mulher e tendo pesadelo, e sendo puxada e sendo arranhada. Merecido. Ela mereceu esse momento. E ela, tipo, não. Aí no final, graças a Deus, os dados da Amanda chegaram, né? E aí ela conseguiu dar os danos necessários.
Mas o Adam também deu dano com a espada nela, né? Então. O que eu acho que a madrinha até falou que aquele monstro que teve mais na temporada lá também, que tipo, ele não foi tão não era tão forte, mas ele foi mais difícil por ser difícil atacá-lo, né? Essa não, essa era só força mesmo, né? Não tinha nenhum truque. Sim. Pra matar ela, né? Nossa, eu achei que ia ser um boyzão, assim, juro a vocês. A gente sempre ficava falando disso, né? Será que esse é o boy da temporada? Será que esse é o boys? Eu pensei que ali ia ser algo assim muito difícil de matar. Muito assim, tipo, surreal. Que eles iam penar ali umas 4 horas só naquela batalha. É que o surreal mesmo é o Lúcio, né? Acho que essa que é a questão. E o Lúcio já tinha enfraquecido eles ali. Se esse ainda fosse mais foda ainda, eles não iam aguentar. Tanto que aquilo que o Sam falou, que se o Adam leva aquele dano lá, ele já vai de base, né? Ele já é de base, aquele dano ali. E não pode mexer com o padrão, hein? Não, mas matar o único padrão da temporada, gente. Não pode mexer com o padrão. E aí, depois que eles vencem, eles voltam ali, e aí tem uma coisa muito estranha. Eu não sei, eu achei a Joana meio fria. Vocês não acharam? Ai, menina. Assim, a Joana me deixou uma ponta solta. Eu confesso que a Joana, pra mim, é uma das pontas soltas dessa temporada. Porque, desde o começo, ela tava alertando muito de que tinha alguém mexendo ali com o babado do tempo, que não podia. Ela sempre pareceu saber muito mais do que as outras pessoas. Eu sei que tem essa coisa dela ser uma ocultista aposentada ali, ela tá na ordem, ela tá sabendo de talvez mais do que as outras pessoas, mas ela não voltou pra explicar, né? E aí no final do episódio, acho que aqui a gente já pode falar do final do episódio, né? A esse momento, ela também não se deu o trabalho de explicar, ela só falou, eu preciso ir, um beijo, Blue. E foi, menina. E colocou o boy lá pra segurar a Blue ainda. Eu acho que é meio que uma vibe, tipo assim, ela sabe o nível dessa merda que ela não dá nem tempo de explicar. Tipo assim, ela só vai e é isso. E eu acho que pode ser também, como a gente teve a confirmação que o tempo tá correndo tudo junto, o presente, o passado, o futuro, eu acho que pode ser uma vibe, tipo quando o Flash volta no tempo e fala com Batman da questão do Superman, só que isso ainda não aconteceu e nunca aconteceu. A conversa do pai da Blue com ela sobre perdoar ela seja uma coisa que ainda nem aconteceu. Pode ser, né? É verdade. Porque é isso, a Blue volta ali da luta de tensa, de ter passado horas e horas numa tensão, e quando ela volta pra Joana, meio que a Joana fala, putz, que bom que vocês estão bem, mas preciso... E aí vem aquela névoa, e já vai embora na névoa. O que eu não entendo é por que ela sabe tanto e ela não tá junto. Eu acho que tem que estar rolando alguma coisa muito pesada, além do que a gente tá vendo, pra ela não tá lá. Caralho, ela é a que mais sabe e é a que não tá na missão, tá lá de casa, assim, fazendo uma call com a galera. É uma coisa meio mestre dos magos, né? Ela tava na ordem e deixou a Anne ser pega. Exato. E tipo, eu acho que é uma vibe assim, ela sabe de fato o que já vai acontecer, porque se ela já tá aposentada, teoricamente tá aposentada, por que ela tá lá? Entendeu? É porque alguma coisa, é aquele chamado do velho guerreiro de volta, sabe? Sim. Tem que resolver aquela última situação. Eu acho que é uma vibe assim. Então você confia na Joana? Você não acha que a Joana seja uma infiltrada? Não, pelo menos essa Joana, né? Tem isso também, que agora... Se a gente acredita que o passado, o presente e o futuro está acontecendo ao mesmo tempo, mas é assim, depois disso, a Joana, por exemplo, é controlada quando entra nessa nuvem, e ela começa a fazer as coisas. Então, no futuro, a gente tem uma Joana que está fazendo as coisas contra eles. Então, fica difícil argumentar. Exato. E o mestre gosta muito da Joana, só que o mestre gosta muito dos vilões, né? Porque ele faz os vilões. Então a Joana ser uma duas caras também é uma possibilidade. E no episódio 1 daqui do Cidade Cast, o mestre falou, antes de começar, que a Blue seria perseguida. Exatamente. Então, tipo... Não tem um minuto de paz. Não tem um minuto de paz. Aliás, nenhum deles tem um minuto de paz, né? Porque ele já tem que voltar correndo pra ordem já, porque já vai ser só o tempo de descansar e continuar a treta, né? Comer uma marmitinha ali, um lanchinho, fumar um cigarro e boa, vamos pra próxima.
Exato. E a próxima? O que vocês acham que vai ser a próxima temporada? Porque agora ficou nisso, né? Eu acho que eles ainda continuam com objetivos diferentes. Porque a Kaisa, no meu entender, a Kaisa vai atrás da Vanilla. Eu não sei se ela vai seguir o conselho da mãe dela, sabe? De ficar com a equipe. Eu acho que ela vai tentar encontrar a Vanilla. Essa menina, eu acho que ela só vai me dar desgosto. Aquela. Eu acho que ela não vai seguir seu conselho. Eu acho que ela vai tentar procurar a Vanilla. A Vanilla eu não sei o que vai fazer. Qual conselho que a Kaisa seguiu até hoje, né? Qual foi o conselho que a Kaisa até hoje seguiu? Um ponto importantíssimo. Pois é. Eu acho que o mestre, sabendo disso, eu não acho assim que aquela distorção que apareceu, ela vai ficar ali, fisicamente ali para sempre. Porque senão ia ser muito fácil para eles não vão ter que investigar, pensando narrativamente na próxima temporada. Sim. E não vai precisar investigar onde está. Eu acho que vai ser uma vibe meio que o Castelo do Drácula, que ele se transporta para outro lugar e leva aquela névoa, aquela energia junto com ele. Sim, E tem a questão lá do mapa, né, que a dona Glauber até marcou, né, botando como se fosse o grande plano dos vilões do Fullmetal Alchemist, que é outra obra que o mestre também é muito fã. E quando você marca no mapa, tem uma linha para fazer um sinal de transmutação. Eu acho que essas cidades onde ocorreram essas situações pode ser, tipo, para no mapa, geograficamente, fazer um grande ritual de invocar alguma coisa. Pode ser que é o Lúcio que está tentando fazer isso, né? Exato. Se eles, por exemplo, conseguem transportar essa energia, esse core entre esses pontos, entendeu? Eu acho que pode ser uma coisa assim. E aí eu acho que os únicos que vão tentar se focar nessa missão vai ser o Adam e a Blo. Acho que eles vão tentar ficar focando na missão, vão trazer a Kais e a Vanilla, sei lá, pra missão, mas acho que vão ser os dois que vão, porque o Adam agora tá muito orientado pela Ayla, né? E Santa Ayla, que se não fosse a Ayla também, a gente tava fugindo dessa temporada. Se não fosse Agora uma pergunta, vocês acham que a Vanilla ela vira personagem do mestre ou ela volta com o Loki? Ela volta com o Loki. Eu também acho que ela volta com o Eu Loki. também acho que volta com o Loki. Eu acho que o Luke se apegou bastante à Vanilla pra se desapegar dessa forma. Eu não, assim, conhecendo o Luke player e não personagem, eu imagino que ele não abriria a mão da Vanilla dessa forma, assim. Mas é por isso que eu acho que ele tava chorando tanto quando ele tava meio que se despedindo da Vanilla ali, porque eu acho que é isso. Ele criou uma conexão tão grande com a personagem que pra ele talvez seja muito difícil se despedir dela. Assim, como você fica falando que Lady Gaga é fanfiqueira, olha aí, ó. Assim, como eu acredito na ideia que essa era a lore desde o início, eu acho que assim, é como se o personagem do Luke tivesse em duas partes e agora ele aposentou uma parte desse personagem, mas ele ainda vai viver essa outra parte, essa outra vida do personagem dele. Pode ser que ele matou uma parte, né, do personagem. Exato. Então nós teremos uma Vanilla pior e mais cretina. Mais é isso que peste, vocês estão mais dizendo. Ou melhor, né? Pior não tem como. eu sou time madrinha ali. Aqui. Pior do que aquele dali, minha filha, só juntando duas. Eu acho que aqui só eu e o Sam que simpatiza com a Vanilla, porque vocês três não gostam, né? Pior que uma Vanilla, só duas Vanillas. Assim, mas é porque a Vanilla, ela, pra mim, na minha visão, ela chegou de uma forma, né? Lá, tudo mais. Na primeira temporada, eu amei quando ela chegou, a forma que ela chegou. Só que eu acho que ela levou tanta paulada, tipo, sabe, do pessoal, que ela começou a meio que... Eu não sei se isso já era do Loki, trazer essa parte da Vanilla, assim, de ser mais foda-se mesmo. Porque eu imaginei que ela ia chegar, ia tentar fazer ali o terreno dela, né, sondar direitinho ali, tentar fazer uma amizade mesmo que falsa com o pessoal. Só quando ela chegou lá, ela levou tanta lapada, que ela acho que ela falou assim, vamos ser escrota com todo mundo então vamos ser escrota. Foda-se, minha querida. Então eu acho que até um certo ponto ela me agradou, que foi até ali que o dela salvou o Belino e tudo mais. Só que depois eu fiquei muito chata, sabe? Eu acho que continuando com aquela analogia que a Kaisa é a Fênix Negra, né? É Jean Grey, a Vanilla é o nosso Wolverine, né? Que é mal com a vida com todo mundo, só é um amorzinho com a Jean. Exatamente. Exatamente. Acho que é isso mesmo, porque ela
Ela falou, foda-se todo mundo, eu vou ficar se preocupar só com quem eu... Mas aí não é aí que é a grande questão. Será que ela ama ou será que era um monstro controlando apenas por interesse? A gente não sabe também, né? Então, assim, pra mim, eu acho que é um pouquinho do interesse do monstro, um pouquinho da identificação da criança. Você acha que os dois, no fim, controlavam a Vanilla ali, né? Não que controlava, mas sabe quando você tem, por exemplo, um personagem que tá sendo controlado e, assim, por um segundo, assim, a outra pessoa que tá lá dentro segura, assim, pro outro conseguir fugir na narrativa? Sim. Eu acho que é uma vibe assim. Tudo, pode ser. É um dos grandes perguntas pra terceira temporada, né? Eu falei pra eles que, tipo, a temporada, eles subiram tanto o nível dessa temporada que eles estão ferrados pra terceira temporada, né? Sim, mas o Messi sempre deixou muito claro que desde o início que ele já tinha mais algumas temporadas escritas. Sim. São 4 temporadas, ele falou, são 4 temporadas. Nós temos acho mais 2 que não é segredo pra ninguém de que o nome da terceira temporada já tá em pauta. Ele com certeza, já sabe. Ele já sabe, na verdade, ele já sabe. Ele já sabe o nome da terceira temporada. Mas, assim, isso que vocês comentarem do nível aumentando é uma coisa assim que antes, na primeira temporada, né, a gente não tem todos os episódios, toda a história disponível para assistir, porque no início não era o intuito, né? No intuito era divertirem e tal. E eu acompanhei essa parte. Eu era a pessoa que assistia eles na Cal, né? Então eu vi essa evolução de ser só eles brincando, passar isso pra live, virar aquilo que foi o final da primeira temporada e tudo isso que foi essa segunda temporada. Então é muito legal ver essa evolução e esse crescimento do trabalho. Exato. Você acha que é uma das poucas pessoas que teve acesso aos episódios perdidos que não foram ao ar? Exato. Foi eu e Marcela. O primeiro acho que o Luke não assistiu, o Luke entrou no segundo, e aí o pessoal já ficou com a pulga atrás da orelha, né? E aí depois ele entrou no player. Exato. Coitada, por isso que a Vanilla sofreu hate, que desde o começo elas desconfiavam dela, do Luke. Ai, gente, foi tudo. Eu amei essa temporada. Eu nunca tinha acompanhado um RPG. Esse foi o primeiro RPG que eu acompanhei. E eu me envolvi tanto depois nas teorias, no amor pelos personagens. Eu amei, assim. Foi minha primeira experiência como player mesmo, como viewer mesmo. E eu achei incrível, assim. A Madrinha também não tinha, né, muito contato. E você tem a possibilidade de você vir como player? Não, porque eu não vou largar a imprensa. Mas a gente vai fazer um adendo aqui. O Dani prometeu isso em Cal, viu, Dani, vagabundo desgraçado? Você prometeu em Cal que vai fazer um RPG com eu, Véi Chico e Samira. Quero ver. Sim. E 4 horinhas no Discord pra gente fazer lá um babado. Exato. Gatinha. E a pergunta que não quer calar. Marcela, vem ou não vem pra terceira temporada? Oi? Você vai participar porque a Má tava lá, eu gostaria muito de participar de um RPG. Toda parceira. Vem o convite pra terceira temporada? Eu não estou autorizada a falar sobre isso. Seus advogados não permitem você falar, né? Não permitem. Um tiro de Melissa Bariloche na terceira temporada de Cidade no Tempo. Quem amou? A Jojo Todinho vai me mandar uma mensagem aqui. Minha advogada não me permite. Um tiro. Seria tudo. A gente quer ver. Nem que seja mais com a mãe da casa ou como outra personagem. Sim. Tudo. Né? Gente, foi tudo essa temporada. Eu tô ansiosíssimo pra terceira temporada, mas eu acho que ela só vem lá pra janeiro ou fevereiro, viu? Eu acho que sim. Ai, não, gente. Tinha que ser amanhã. Nossa. Tinha que ser amanhã. Mestre. Não, mas se esses players ficar jogando temporada direta assim, eles vão ficar malucos. Nossa, porque Nossa. eles estão destruídos. Eles têm que reidratar. Eles têm que se reidratar primeiro. Faz o ela aí agora. Exato. Eles precisam se reidratar, se preparar de novo, passar as festas. Mas aí, mestre, até fevereiro no máximo a gente quer nossas sexta-feiras de novo com um evento. Ainda tem tinta na G. A agenda tá cheia de tinta, gente. Nem dá. Lembrando que vai ter o RPG do Lucas Chestlings também. Lucas, fala como que vai ser seu RPG quando já tá previsto para começar a data. Isso aí é uma coisa que eu já reclamei com eles, quando vocês já falam do nível que eles deixaram. E aí o meu RPG na programação vem depois do deles. Eu achei uma putaria. É complicado. Entendeu? Eles botaram um nível muito alto. Mas é um RPG assim,
mais tranquilo. A ideia é dar uma vibe mesmo como se você estivesse jogando um jogo de Pokémon antigo, tá? O gráfico, o design é todo baseado nisso, né? E aí a gente vai ter o nosso grupo, nossos players, cada um vai ter uma função. Então, eu nunca joguei Pokémon, mas, sei lá, eu assisti um anime, você consegue se identificar também, porque assim como tem lá, por exemplo, o Brock tem uma função, a Misty tem uma função e o Ash tem uma função, cada player vai fazer alguma coisa ali. Então, é legal. Se você nunca participou de nada de Pokémon, não tem nenhuma aproximação disso, um dos players, que é a Amanda, também não teve, então ela vai ser essa orelha, né, que a gente vai falar, que é o personagem que tá descobrindo as coisas juntos com a gente. Então a gente acompanha a jornada daquela pessoa. E aí vão ser, a ideia é que sejam episódios mais curtos, né, não 8 horas, 6 horas. Mas assim, que a gente vai acompanhar uma história. É uma região nova, não é nenhuma região que já se passou do anime, com seus próprios Pokémon, e Pokémon que só existem nessa região também. Que legal, criação de Pokémons novos. Dona Glauber já soltou alguns spoilers de alguns Pokémon, inclusive. Eita! E de personagens NPC que estão na história. Então, eita, que legal. E talvez... Então, gente, já segue lá, @Dona Glauber, né, no Twitter. E talvez vocês vejam alguns rostos semelhantes aí. Alguns rostos que vocês já conhecem. Né? Eita, que legal. Será que vai ter crossover, Cidade no Tempo? Então, já tivemos aí uma citação de Pokémon na Cidade no Tempo, né? Exatamente, já tivemos. A Amanda fez essa citação, né? Quando elas estão lá no avião, também ela cita, né? Ah, verdade. E quando você vai transmitir no seu canal, né, Lucas? Isso. Já tem a data que começa e as frequências? Então, a frequência, a princípio, a ideia é que seja quinzenal, né? Não seja semanal igual foi o Cidade no Tempo. Né? E provavelmente a gente deve deixar na sexta, que foi um dia que foi bom para o pessoal jogar. Exato, e as pessoas estão acostumadas já, né? Legal que já fica troca um evento pelo outro. E aí, como sendo toda sexta, talvez a gente consiga fazer semanal, só que ainda não é garantido, porque eu tenho a dificuldade que quando eu botar uma área nova, eu tenho que criar todos os Pokémon que podem estar naquela área ou não, né? Exatamente, porque esse é um puta trabalho também, né? Exato. E aí vai ser na Twitch, diferente do que o pessoal geralmente imagina. O meu nick não tem 3, porque todo mundo chama de Lucas 3 Triges. Pior que ficou isso. A madame, viu? Culpa ela isso, viu? Que ela ficou Lucas 3 Triges. Acabou com o seu login. Exato. Eu não sei pronunciar o seu nome até hoje. Exato, é Lucas Triges. Lucas Triges. No Twitter, no e-mail, como diz um amigo meu, eu tenho o domínio. Eu tenho Lucas Triges em tudo. Então, qualquer jogo que você procurar Lucas Triges, você achar sou eu. E no Twitter. Lucas Triges, né? Isso, TRI. Aí, ó, tá vendo? Por isso o pessoal não acha. O pessoal desse jeito vão acabar com você, porque fala Lucas 3 Tigres, Lucas Trices, e aí ninguém acha o menino. Ou então faz igual a Chinchila, que já fala de Lucas 3. A Chinchila já troca a ordem. Você tem que registrar uns 5 nick, Lucas. Exato. Porque aí de qualquer jeito vão te achar. Exato. E vai ser isso aí. Vai ser um RPG mais tranquilinho também, porém, não vai ser só flores. Já fica o recado. Que é o que a gente gosta. A gente gosta também de chorar. Não, a ideia... Eu não quero ninguém depressivo. Então a gente deve preparar o lencinho? Talvez. Não a nível de você secar as lágrimas com o cabelo igual o Luke. Mas... E agora, porque assim, a gente é curioso. Nesse podcast aqui a gente é tudo Kaisa. O nome dos players você já pode divulgar ou você vai a Dona Glauber vai divulgando aos poucos? Eu acho que vai ser divulgado aos poucos os players. Assim. Só um pra gente. Por favor, vai. Ou vocês vão ter uma vingança que o querido mestre não vai ser mais mestre. Agora a gente... Se fudeu, hein? Eu acho é pouco. Vai ter poder agora vai ter que estar subjugado. E um mestre de outro RPG, que é o Senhor Wei, também já tá reclamando das pitangas dele, né?
Lógico, né? Nossa, quero mais, vai ser treta. Coitado de você, Lucas, que aí vai mestrar pra 2 mestres, tá fudido. Rinha de mestre. Rinha de mestre, exato. Você rinha de mestres. Ai, gente, muito obrigado pela presença de vocês. A gente tava querendo trazer vocês há muito tempo aqui. A gente, como eu falo, eu amo os memes da Dona Gláudia, chorei muito com a Má no discurso da mãe da casa, assim, você entregou horrores, assim, muito obrigado. Esperamos ver vocês de novo aqui com a gente na 3ª temporada, né? Ai, gente, obrigada a vocês. Ó, eu só queria deixar claro aqui que eu não vou pagar terapia para ninguém, tá? Gatinha, você vai sim. Nossa, tem que pagar pra Dona Gláudia e pra quem chorou horrores, inclusive. Minha filha, e olhe lá. Você vai pagar a conta de água da Cláudia, que ela deve ter ficado 3 horas no banho esfregando a cara, minha filha. Não, eu acelerei o processo, quem se pintou foi ela. Eu fiz sair mais rápido. Ai, gente. Vai ter que pagar os produtos da máquina de lavar pra tirar a tinta. Não, vai limpar o cabelo do Luke. Bolsa Vênus, pra galera. É verdade. O Luke apagou todo o choro, né? Na toalha. Ai, gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Te agradeço estar aqui com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês, né? Inclusive, a Dona Gláudia surgiu para isso, né, divulgando a live, comentando a live dos meninos, inclusive por isso que ela se chama Dona Gláudia, né, por causa do... Obrigado pelo follow, Gláudia. Ela quer dar follow por conta disso. E daí que surgiu a personagem, né, por causa desse carinho que eu tenho por essa comunidade que a gente tem, né, que é o pessoal do Yao Player, da Marminha, do pessoal da live do Luke, da G, do Wei. Então é por causa disso que foi criada a personagem e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Gente, sigam lá, @Dona Gláudia no Twitter, que é maravilhoso esse perfil, é muito engraçado, vocês vão rir muito. E os RPGs vão... Fala seu arroba agora de novo, Lucas. Lucas Tristes. Não tem três. Não tem tristes, embora ele seja um pouquinho triste. E aí, a nossa tentativa de fazer seu login certo não deu certo. Exato. Mas a gente vai deixar aqui na bio, tá, gente? É só clicar aqui que aí vocês vão achar todas as redes sociais dele. Que aí vai ter aí, ó, o RPG do Pokémon, que eu tô muito ansioso e vai preencher nossas sextas-feiras, graças a Deus. Sam, muito obrigado por essa participação, topou essa ideia maluca. Aliás, você saiu aceitando um monte de convite, né? Porque aceitou o convite de CAN e aceitou o convite do podcast. A gente aceita tudo, querida. Eu tô na regra do falar sim. Eu digo sim, querida. Me ofereceu, eu digo sim. Inclusive, eu vou aproveitar aqui essa oportunidade para dizer que tem arte nova lá no Instagram, viu? Eita. Pode ser ou não que tenha caroço nesse angu. Gente, vamos lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Só Instagram é difícil aqui. Fala seu Instagram, Sam. @Zahibashar, ZAHIBASHAR. E dessa vez eu soletrei certo. Certinho, exatamente. Eu fiquei esperando pra ver se ia vir certo agora. Tava doido que ele errasse. E você volta na 3ª temporada e na 2ª temporada do Cidade Cast, hein? Não tem nem jeito. Eu não sei se você viu as linhas pequenas do contrato. Ele é vitalício, viu? É olha, segunda temporada da Cidade Cast eu retorno. 3ª temporada da Cidade no Tempo. E aí só o mestre, meu querido mestre. Só o mestre para dizer, né? Ou será que tem coisa nessa nova arte? Eita! E aí você volta, a qualquer momento você pode ser convocado para voltar no episódio regular de sexta-feira do Cholas Cast, você sabe disso, né? Ih, menina, que isso? Eu acho que eu não li meu contrato inteiro, você manda a minha cópia, por favor. Já era. Dora. Madrinha, muito obrigado. A senhora já entrou aqui no Cidade, e a sua madrinha entrou na Cidade e foi pro Cholas e não tem mais volta. Nossa, menina, o que é que fez da minha vida, meu Deus? Eu agradeço por essa oportunidade ótima, né, que surgiu de
dos podcasts, que foi algo que eu nunca parei pra consumir. E depois do Cholas, depois de Cidades, é uma coisa que... Tipo, esse ano foi meio que uma descoberta de novos sabores. Estou desgustando, né? Que é o RPG, que é o podcast, é muito legal. E eu queria, gente, fazer como é que eu posso... Uma observação aqui sobre o RPG muito importante, que eu queria dar os meus parabéns. Sei que todos fizeram um papel, assim, nossa, genuíno, assim, um papel muito, 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 muito bom, cada um no seu quadrado. Eu falo dos players, né, com seus personagens, mas eu queria muito parabenizar o Iago, que ele fez algo assim que conseguiu, né, a construção completa ali junto com os personagens, ganhar todo mundo. Mas eu queria muito fazer essa observação nesse último episódio, que a atuação dele como o Lúcio, com aquela máscara, com aquela entonação de voz, que é uma coisa que eu sempre falava, gente, a entonação de voz, sabe? Se peguem aí, que ganha muito, se peguem nesse ponto. Esses detalhes, né? E o Iago, ele tem essa obrigação de fazer os outros NPCs, né? E o Lúcio, ali naquele momento, foi um momento que me enganhou muito. Ali eu vi que ele saiu do mestre e foi pro personagem. Aquilo ali, nossa, me mostrou o quanto o Iago se provou mais profissional do que ele já é. Então quero deixar aqui esse parabéns pra ele. Exatamente. E mais incrível de tudo, trouxe pessoas que não tinham contato com RPG para acompanhar RPG. Exato. Né? Eu acho que isso é quando você consegue trazer um público que não é o público-alvo, é incrível, assim, é de parabenizar demais, demais, demais. Exato. Eu acho que esse é o grande poder desse RPG, né? Porque eu costumo chamar a madrinha de a inimiga do RPG. Quando eu jogo Pokémon em live, eu boto o nome do meu adversário sempre de madrinha ali, justamente por conta disso. Ela é... E a madrinha se interessar mostra o quão grande, o quão interessante é esse projeto. Exatamente, quão importante ficou, né? E aí a gente se vê sexta-feira, a madrinha, toda sexta-feira no Cholascast regularmente. Exato. Gente, eu também estarei lá toda sexta-feira regularmente no Cholascast. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @Cholascast, e não se esqueçam de seguir o RPG, @A Cidade no Tempo, que não é porque o RPG acabou que vai parar as coisas. E quem tem Discord, no grupo da Madame, eles soltaram várias cartas que é muito além do RPG. Então, se você quiser conhecer mais dos players, dos jogadores, da conexão entre players e personagens, tem um monte de carta lá para você passar tempo até dezembro, janeiro, até vir a nova temporada. Exatamente. E, gente, conforme prometemos lá no início do episódio, agora vamos soltar esse áudio que recebemos lá da imprensa local de Varminho. Exato. Com um depoimento de um personagem. E esse personagem é o Seu Jorge. Fiquem com o áudio dele, gente. Beijo, até o ano que vem, até a próxima temporada. Tchau! E eu vou falar o quê, moça? O que vocês querem que eu fale? Eu perdi minha filha. Foi embora, não volta. Não sei o que aconteceu com ela. Saiu pra caçar aquele emprego, aquele dia só. E depois não consegui ligar, não consegui falar nada. Ô, moça, vocês da televisão aí, ó, que estão assistindo, só encontra minha filha, por favor. Eu falei com ela, falei, Sandra, não precisa você procurar emprego, a gente dá conta aqui, a gente cuida do posto, a gente faz as coisas aqui, não precisa de mais nada. A gente só precisa ser feliz. Esse povo aí que quer ser rico, quer aparecer nas TV, quer fazer as coisas, pra quê? A gente vive a nossa vidinha aqui tranquilo no posto. Aí ela saiu, foi procurar emprego, nunca mais voltou. Tem mais de uma semana sumida. Por favor, todo mundo aí, se puder me ajudar, puder ajudar aqui a gente. A gente é humilde, só. A gente não faz nada de mal pra ninguém. Nunca fez.
Nunca fez. Mas todo mundo puder ajudar, eu agradeço, viu? Conta a Sandra pra mim.